Olá, seja muito bem-vindo a este canal e a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Tamar, a história de Tamar, a linda filha do rei Davi, que foi violentada pelo próprio irmão, e isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Tamar é uma personagem bíblica do Antigo Testamento, filha do rei Davi, com Maaca e irmã de Absalão. A Bíblia diz que Tamar era muito formosa. Sua história foi marcada por tragédias e está registrada no livro de 2 Samuel. Amnon foi o filho primogênito do rei Davi. Sua mãe foi Ainoã, a jezreelita. Amnon nasceu enquanto Davi estava em Hebrom. Embora ele fosse o herdeiro ao trono de Israel, Amnon é mais lembrado pelo abuso de sua meia-irmã, Tamar. Sua história está registrada no livro de 2 Samuel. A Bíblia diz que Amnon acabou se apaixonando por Tamar, sua meia-irmã. Parece que sua paixão incestuosa foi tão forte que se tornou uma verdadeira obsessão, a ponto de fazer com que Amnon ficasse tão angustiado até adoecer e perder peso. O texto bíblico diz: E aconteceu depois disto que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe qualquer coisa. Como Amnon não conseguia se aproximar dela, ele escutou o conselho de seu primo, Jonadab, para poder se encontrar com Tamar. Então ele fingiu estar doente numa cama, esperando pela visita de seu pai. Quando Davi foi visitá-lo, Amnon pediu que ele deixasse que sua irmã Tamar fosse ter com ele para preparar-lhe 2 bolos. Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio que ela fosse à casa de Amnon para preparar-lhe algo para comer. O texto bíblico diz: Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab um homem muito sagaz, o qual lhe disse: Por que tu de dia em dia tanto emagreces, sendo filho do rei? Não mo farás saber a mim? Então lhe disse Amnon: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Amnon ao rei: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: Vai à casa de Amnon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. Tamar atendeu ao pedido e foi à casa de Amnon. Ao encontrar o meio-irmão acamado, ela preparou os bolos que supostamente ele queria. Mas quando os bolos foram assados, Amnon não quis comê-los. Em seguida, Amnon deu ordem para que todos saíssem e ele pudesse ficar sozinho com Tamar. E foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, e tomou massa, e a amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a frigideira, e os tirou diante dele, porém ele recusou comer. E disse a Amnon: Fazei retirar todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então ele pediu que Tamar lhe servisse os bolos em seu quarto. Porém, quando Tamar se aproximou, ele a agarrou e pediu que ela se deitasse com ele. Tamar prontamente se recusou a ter relações com Amnon. Na verdade, ela suplicou e deu argumentos para que ele não fizesse aquilo. O texto bíblico diz: Então disse Amnon a Tamar: Traze a comida ao quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e levou-os a Amnon, seu irmão, no quarto. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã.
Porém, ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Amnon não escutou os pedidos de Tamar e deixou com que os seus desejos pecaminosos tomassem o controle da situação. Ele acabou violentando Tamar, cometendo um crime hediondo naquela ocasião. Tão logo que satisfez os seus desejos, Amnon sentiu uma imensa aversão por Tamar. De forma rude, Amnon mandou Tamar embora. O texto bíblico diz: Depois Amnon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentia por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amnon: Levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: Não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. E chamou o seu moço que o servia e disse: Ponha fora esta, e feche a porta após ela. De acordo com o texto bíblico, Tamar usava um vestido específico que identificava as filhas virgens do rei. Mas em sinal de sua humilhação, ela colocou cinza sobre sua cabeça, rasgou o seu vestido e saiu pelo caminho, chorando muito. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. E seu servo a pôs para fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi andando e clamando. A Bíblia diz que Absalão, irmão de Tamar, percebeu que ela havia estado com Amnon. Isso parece indicar que, de alguma forma, Absalão tinha algum conhecimento da paixão de seu meio-irmão, Amnon, por Tamar. O texto bíblico diz: E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isto. Assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. Num primeiro momento, Absalão procurou confrontar e acalmar Tamar, mas por outro lado, ele também alimentou a vontade de se vingar por Amnon. Quando Davi soube do que havia ocorrido com Tamar, ele ficou irado, mas não há no texto bíblico registro de que ele aplicou alguma punição a Amnon. O texto bíblico diz: E ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava Amnon por ter forçado a Tamar, sua irmã. 2 anos depois, Absalão ainda não tinha esquecido do crime de Amnon. Então ele se aproveitou das festividades que acompanhavam a tosquia das ovelhas e atraiu os seus irmãos para um local próximo à fronteira de Efraim. Naquela ocasião, Absalão ordenou que seus homens matassem Amnon quando ele estivesse embriagado. Em seguida, Absalão assumiu a responsabilidade pela morte de Amnon e fugiu para o território de Talmai. O texto bíblico diz: E Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: Tomai sentido, quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: Feri a Amnon, então matareis. Não temais, porque porventura não sou eu quem vou ordenei? Esforçai-vos e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Amnon, como Absalão lhe havia ordenado. E assim morreu Amnon. Absalão, no entanto, havia se refugiado com seu avô materno, Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. Absalão deu o nome de Tamar à sua filha para mostrar amor e respeito à sua irmã, e ele ficaria como memorial a todos pelo ultraje sofrido por ela. Tomar Absalão conta de Tamar, ao invés de o pai dela o fazer,
harmoniza-se com o costume oriental de que numa família polígama os filhos da mesma mãe são os mais intimamente achegados e as filhas ficam sob o cuidado e a proteção especiais de seu irmão, o qual, em tudo que atinge a segurança e a honra delas, é mais procurado do que o próprio pai. Como exemplo, temos que muito antes foram Levi e Simeão, dois irmãos germanos de Diná, que resolveram vingar a desonra de sua irmã. A Bíblia não traz maiores informações sobre como foi o fim da vida de Tamar. E essa foi a história de Tamar, a linda filha do rei Davi, que foi violentada pelo próprio irmão.